Sobre essa questão de viagem espacial, acho que é interessante a gente falar um pouco do estágio atual para depois voltar na história. Porque, por exemplo, hoje nós temos vários bilionários. Não é só o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Branson. Tem muita gente com interesse no espaço. O interesse cada vez maior, né? Uns falam de começar a ter colônias na Lua, outros em Marte. Eu trouxe aqui um livro que eu adoro, de ficção científica, uma trilogia, que é A Fundação, do Asimov, onde o ser humano virou uma raça galáctica. Então, colonizando vários planetas a ponto de nem lembrar de que planeta veio aqui nessa série. A ideia do Elon Musk, na verdade, que é transformar a humanidade numa civilização interplanetária, que é espalhar a gente por todo o sistema solar. Essa é a ideia dele. Ele fala em toda a apresentação, até a desse ano. Eu pensei até que ele ia mudar isso de vez em quando, mas não, ele fala desse ano mesmo. Todo ano ele faz uma apresentação para mostrar o status que tá as coisas da SpaceX e tudo. Da SpaceX, no caso, né, que eu vou falar. Ele é o mais avançado nesse processo, na tua opinião? Hoje é. A SpaceX hoje, ela é muitos níveis acima das outras, entendeu? Porque comercialmente, se bem que tem a Rocket Lab também, só que o foguete dela é menorzinho, mas a SpaceX desses bilionários aí é a única que entra em órbita. O Bezos, o Branson, não. Eles só fazem voo suborbital, aquele que a gente explicou no começo. A Blue Origin, do Jeff Bezos, ela está desenvolvendo, ela está, por enquanto, operando com um foguete chamado o Shepard, New Shepard. Que o Shepard... deixa eu explicar daqui a pouco. Esse é o Shepard. Depois eles estão desenvolvendo também agora o New Glenn. Por que esses nomes? O Shepard, Alan Shepard foi o primeiro astronauta americano a ir ao espaço, mas ele fez um voo suborbital. Esse foguete, o Shepard, ele faz voos suborbitais. O Glenn, eles já estão desenvolvendo para fazer voos orbitais. Não, como ele falou, precisa de muito mais energia e etc. E o John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra, né? Então fazer um voo orbital. Então, por isso. Então, estão sendo desenvolvidos sistemas. E uma coisa que, às vezes, para quem não trabalha no setor, acha, é bonito, mas não... Quando você retorna um primeiro estágio, como lá da SpaceX, ou o próprio Shepard, que retorna e pousa, fazer esse pouso não é simples. É muito complicado. O sistema de controle para pousar numa barcaça daquela... Não é simples, é muito complicado fazer isso. Lembrando só que é tudo automático, tá? O foguete ele volta automático e a balsa tá automática lá no mar também. E ela volta automaticamente pro porto. Gente do céu. É um nível de tecnologia bizarro. Que, pensando, sabe, há algum tempo parecia impossível fazer esse tipo de coisa. E aí você vê como a gente trabalha com tecnologia, a gente sabe que você tem que fazer um planejamento com uma visão, e aí você vai... criando steps para você chegar lá e ter o objetivo final. Então você fala, por que eles retornam com isso? É só para economizar o primeiro estágio? É só para ficar bonitinho, para pousar, ficar legal assim? Parece cena dos anos 60. Quando fica legal no vídeo, né? Não. Isso aqui vai ser muito importante para você poder pousar em outros planetas com segurança, com gente. Né? Não dá para fazer um pouso, gente, como foi lá em Marte, né? Aquele que fica pingando lá. Com airbags. Aquilo não dá certo. Então, você precisa ter um sistema seguro e que seja capaz de trazer as pessoas para o solo com o menor nível de estresse possível. Né? Dentro até das projeções do Musk, ele coloca datas para o que ele imagina que vai acontecer? Cara, colocar ele até coloca, viu? Mas aí existe no setor espacial, existe uma brincadeira que é o Musk Time. Que ele tem um tempo dele, entendeu? Mas ele coloca, segundo ele, a ida do homem para Marte é em 2029. Nossa, é agora. Tá muito perto. Isso é a data dele, é o Musk Time, entendeu? O Musk Time. Segundo a NASA, vai para 2035. Mesmo assim, então é uma projeção de que isso vai acontecer daqui a pouco. Não é um negócio daqui a 20 anos. Não, 12, nós estamos... 13. É muito próximo mesmo. Quais seriam as grandes dificuldades, por exemplo? Porque se a gente for pegar na história... O homem teria ido à Lua na década de 60. Muita gente hoje até fala que não, na verdade, foi uma propaganda dos americanos contra os soviéticos. Queria que vocês esclarecessem isso depois. O pessoal fala, não, porque não era para a bandeira tremer, não era para a sombra estar assim, etc. Mas o grande questionamento que fica foi e depois parou de ir. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, para ir à Lua, que é muito mais próxima? Na Lua também, e como né? que essa dificuldade pode ficar até exponencialmente maior quando a gente fala de Marte, que está bem mais distante? Fala da Lua, eu falo de Marte. Então, o negócio da Lua, uma coisa que o pessoal tem que entender, isso é uma das grandes perguntas que fazem quase todo dia, cara. Se nós somos em 1960, por que a gente não voltou? Então você tem que entender o contexto. Lá em 1960, o lance era o seguinte, cara, nós temos que ganhar do inimigo. Sim. Entendeu?
a União Soviética dos Estados Unidos da União Soviética. Isso fez com que você tivesse grana praticamente infinita. É grana infinita mesmo para cumprir aquele objetivo. Tanto que se você pegar na história, a Apollo 12, depois, quase ninguém mais assistiu o lançamento. A 13, então, foi um fracasso para assistir o lançamento. A 13 só fez sucesso quando os caras iam quase morrer. Aí os Estados Unidos inteiro se comoveu. Depois as outras, acabou a audiência. Por quê? Chegamos. Contexto. Chegou e acabou. Aí... Já tinham conquistado, Já né? tinham conquistado. É igual casamento. Desculpa. Mais ou menos, essa analogia mesmo. Agora o pessoal dá nos comentários. Analogia. Entendi. Agora entendeu, é isso mesmo, Jesus, é isso aí. Eu tô com medo do que o pessoal vai escrever nos comentários. Não vou falar aqui, melhor não, deixa quieto. Aí o problema é o seguinte, para ir para a Lua é muito caro, você precisa de muita grana. E vamos falar da NASA, né? Que é ela que vai. O pessoal precisa convencer o Congresso americano a liberar essa grana. Sim. Como que você vai convencer hoje o Congresso americano falando assim, o que você vai fazer na Lua? O congressista vai perguntar, o que você vai fazer na Lua? Cara, eu vou lá porque é legal, porque pegar um pedacinho, é uma ciência e tal. Aí não convencia. Uhum. Mas, de repente, olha só o que descobriram na Lua. Gelo. Gelo de água. E uma outra coisa muito importante que descobriram, que é o tal do hélio 3. Que são duas coisas sensacionais. Isso é muito... Aí você vai perguntar, mas por que o gelo de água é importante? Porque a água é H2O. Se você quebrar ele, você tem hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio vira combustível de foguete. E se você fizer um foguete na Lua e lançar ele da Lua, é muito mais barato. Menos gravidade, menos gravidade, não tem atmosfera, não tem nada. Então a Lua vira um entreposto, entendeu? Vira um entreposto para você, uma posto. Base, né? Vira uma base. Você vai lá, constrói as coisas. E o hélio 3, depois a gente pode até aprofundar, o hélio 3 já é considerado a famosa aí energia do futuro, né? É energia limpa. Porque existe um problema na Terra muito grande, no planeta, que é a energia. Né? Energia é um problema para a gente. Então, energia fóssil, petróleo, polui, tudo dá problema. Mas tem uma energia que é muito boa, que é a energia gerada por fusão nuclear, não fissão. Fissão é as que tem nas usinas hoje. Fusão é a que acontece no Sol. Você funde dois átomos e nesse processo de fundir você gera energia. Isso é excelente, tanto que a China é a pioneira nisso aí, ela tem um grande reator nuclear chamado Tokamak, o pessoal até chama que é o segundo sol chinês. Você procurar o segundo sol chinês, você vai ver ele funcionando. O problema é o quê? Para você manter alguma coisa ali, para gerar tanta energia, aqui na Terra, os elementos que a gente tem, eles não ficam estáveis por muito tempo. Só que o hélio 3, que tem na Lua muito, e na Terra não tem, vou te explicar por que não tem na Terra, o hélio 3, ele se mantém estável. E ele geraria essa energia. Então, a Lua vira um poço para você minerar esse hélio 3. Por que não tem na Terra? Porque a Terra tem atmosfera e para você gerar o hélio 3 você precisa da interação da radiação ultravioleta do Sol com o solo. Ainda bem que nós não temos, porque senão a gente não está aqui. Morria frito. Senão a gente não ia estar aqui. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a China ela já tem um mapa de hélio 3 na Lua. A China já tem um mapa de hélio 3 na Lua. E só uma dica, vou dar aqui pro pessoal, tem uma série chamada For All Mankind. Pra mim, a melhor série que já fizeram, da Apple TV. Eu vi no teu Instagram você comentando da Apple TV. É sensacional. E na temporada 3, eu não vou dar spoiler, não. Não dá spoiler. Mas na temporada 3... Pode dar spoiler. Todo mundo sabe o final do Batman e mesmo assim vê. Pode dar spoiler. Não, mas a temporada 3 é muito legal porque tem toda essa discussão em torno do hélio 3. Porque sabe o que está acontecendo com o mundo lá na série? Tá dando uma crise de emprego. O pessoal que trabalha com petróleo tá tudo sem emprego. Porque trouxeram o hélio 3 é energia limpa, energia tranquila, não polui e acabou. Então, hoje, por isso que a gente demorou tanto tempo, a gente teve que fazer essas descobertas para hoje convencer a galera que tem grana. Não, então beleza. Então vamos injetar a grana no programa. E agora eles ficaram assim, putz, a China já tá à frente nisso. E então vambora. Aí teve eles uma competição. Criaram um inimigo. Agora tem um outro inimigo também na história, Faz né? Sentido. Então, nisso aí. E você vê que tem vários... De novo, tem várias perspectivas. Toda vez que você vê um problema, você vê por várias perspectivas. Ou oportunidade, como nesse caso aí. Energia, sem dúvida nenhuma. E à medida que a gente chega mais na Lua, né, vamos descobrir outras coisas lá também, quem sabe que a gente podem trazer mais investimentos ainda. E aí entra uma coisa importantíssima que o Brasil participa, que eu fiz questão de colocar o Brasil como ministro, que é o programa Artemis. O programa Artemis, coordenado pela NASA, tem como objetivo o retorno à Lua, a construção, por exemplo, de uma estação espacial ao redor da Lua, Gateway,
tem a ida a Marte, espaço profundo. Então, de novo, é conhecimento, mas o conhecimento gerando uma situação prática que atrai investidores também. Lembrar que só os países, a investimento público só, ele não é suficiente para esse tipo de coisa. Você precisa da participação privada. É uma das coisas que eu sempre fixei muito no Ministério, a importância da participação privada. E depende, logicamente, muito do Congresso, né? Se você for ver, o Brasil ele sempre teve muita dificuldade em instituir o seu programa espacial, né, por diversos problemas que vão desde o orçamento até a legislação, né, e a gente resolveu uma parte desses problemas. Hoje o programa espacial brasileiro já está muito mais desenvolvido. Nós avançamos décadas aí nesses 3 anos, mas ainda tem entraves, vamos dizer assim, coisas que precisam ser resolvidas a nível de Congresso. Uma das razões que eu estou agora como pré-candidato a deputado federal para São Paulo é para ir para dentro do Congresso e poder ajudar de lá de dentro. Você fala, mas não tem os deputados lá que são a favor do programa? Tem, e sempre teve um ou outro a favor. A questão é você explicar isso tecnicamente e trazer um grupo grande e com confiabilidade, com credibilidade para fazer isso funcionar. A parte da sua pergunta era Marte também, né? Deixa eu pegar a parte de Marte aqui e a parte do corpo humano. Corpo humano é o nosso limitante de tudo. Eu consigo colocar um elemento robótico, uma espaçonave em situações complexas, pode botar até perto do Sol, lá é um Sol, né? Pode colocar, né? Posso colocar em Mercúrio, pode colocar lá na Europa e assim por diante. E o ser humano? O ser humano é muito delicado. Nosso organismo é muito delicado, a gente vive pouco. É estranho falar isso, mas comparado com os tempos e distâncias de interplanetários, a gente vive pouco. Nosso corpo ele foi desenvolvido em condições muito estreitas de temperatura, pressão, vibração, G e etc. Mas nós temos uma vantagem grande, a adaptação. O corpo humano adapta muito rápido a novas condições. Você vê as pessoas que vivem na Sibéria, que vivem no Alasca e assim por diante, né? Eles se adaptaram àquelas condições. E nós temos exemplos na Terra também de outras que são criaturas que não são seres humanos, mas que vivem em condições extremas, né? Ok, para a gente ir para fora, vamos supor, para Marte. Aliás, tem uma série bacana também de Mars, né? Mars também, outra série legal para caramba. Pode vir também? Sobre isso. Na Netflix. Na Netflix tem. O que acontece? O ser humano, à medida que ele chega num lugar, no começo ele precisa de muito sistema de manutenção de vida, né, para pressão, para tudo isso, e vai ser importante o desenvolvimento dessas coisas nas condições da Lua, para depois desenvolver também nas condições de Marte, que obviamente não são iguais, mas o seu desenvolvimento de tecnologias, né, segue em princípios semelhantes. Aí você chega lá e, à medida que a gente vai tendo mais tempo em Marte com a participação humana, o nosso corpo vai se desenvolvendo. Tem até umas figuras que eu já vi que eu acho horrível aquilo, né? Você vê assim, como ficaria o corpo humano depois de muitas alterações genéticas ficando no espaço. Fica horrível, mas tipo, parece os homens cinza lá, né? Porque a gente vai se adaptando, a genética vai mudando, entendeu? Então, várias gerações vão nascendo em Marte, lá pela 3ª, 4ª já é outra coisa. Você imagina o seguinte, a Lua, com relação à Terra, é relativamente perto aqui. Sim. Isso que eu ia falar, em termos de distância, qual seria... A Lua é 400 mil quilômetros. E Marte? Marte, quando está mais próximo, é 60 milhões. Depende da posição. Lembra que são ordens de grandeza muito diferentes. Os dois planetas estão orbitando o Sol, né? Então, você tem que sair na janela correta para ficar mais próximo de Marte. Mesmo assim, vai demorar um tempo considerável para você chegar lá. Você tem todo o sistema que vai ter que sair da órbita da Terra, acelerar, chegar numa certa velocidade, desacelerar para você poder entrar na órbita de Marte, para você não fazer uma hipérbole ali e ir embora por lá. Aí tem todo o procedimento de pouso, que aí vem aquela questão que a gente falou da espaçonave, do foguete pousando. Foguete dando ré. Que não é fácil, não é a mesma atmosfera da Terra, é muito mais rarefeita e não tem arrasto para nos ajudar nesse caso, a pousar. Aí você vai chegar lá em condições... Não é como pousar aqui, aí o pessoal vai lá te resgatar, vai para o hospital, assim, lá não vai ter nada disso. Então vai ter que montar toda a estrutura para lá. O corpo humano vai ter que resistir, a gente vai ter que ter sistemas muito interessantes. Um filme também, Perdido em Marte, também mostra certas dificuldades. Ali. Você gosta desse, amor? Esse é muito bom. E depois a gente vai ter que voltar, né? Tipo assim, as primeiras missões, espera-se voltar, né? E aí, vamos dizer assim, a porta torce o rabo, porque a gente vai ter que
ter combustível para voltar, você vai ter que se alimentar lá, você vai ter que se alimentar na viagem. É complicado. Então, você vê que por isso que o programa espacial é tão apaixonante, porque ele traz desafios gigantescos que envolvem muitas áreas de conhecimento, inclusive, às vezes o pessoal fala, e as áreas sociais? Também. Também, humanidades sociais. Precisa, eu acho. Precisa e muita coisa. Então, para aqueles jovens que estão assistindo, por exemplo, estão pensando aí numa carreira, né? Assim, pense no programa espacial. Rapaz, eu sou, sei lá, antropólogo. Tem jeito também, pode ser. Né? Eu sou, sei lá, engenheiro, obviamente tem, e muitas coisas. Então, muitas das carreiras podem trabalhar no programa espacial.